Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Meus queridos amigos e amigas, irmãos em Cristo, a todos vocês que me seguem lá no canal, no YouTube, mais uma vez lhes peço encarecidamente, assinem lá, se inscrevam no meu canal, querido. Eu ainda preciso de 14 pessoas para que eu possa estar transmitindo ao vivo no YouTube. Meu canal lá é @Edinaldo Alves dos Santos, tudo minúsculo, @Edinaldo Alves dos Santos 8751. Se inscreva lá no meu canal, meu querido irmão Edson, irmão Renato, divulgue o meu canal. Outros irmãos da União de Homens, irmão José Mombassa, irmão Antônio Cordeiro, meu grande abraço, meu irmão Lorival, né? Vou aí fazer a barba aí na boa viagem, se Deus quiser, com você, meu querido irmão Lorival, né? Comprei uma navalha para lhe dar de presente, não sei quando, mas vou levá-la aí para uma navalha verdadeira, para que você possa estar fazendo a barba dos irmãos. Querido, nesta manhã de quinta-feira, dia 6, né? 6 de agosto, já estamos aí chegando quase nos meses como é que chama? BR-Obró, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, agosto aí já vem setembro, né? Então, conversava com o Senhor, como sempre faço, às madrugadas, todas as madrugadas, sobre as suas ordenanças, sobre a nossa santidade, o nosso dever. E então ele me falava das alianças que fez com o povo de Israel, com o povo que ele escolheu. Então nós podemos deslumbrar, tem teólogo que encontra 8 alianças, outros se encontram 7, na verdade só 4 são bem expostas no Antigo Testamento. A aliança das obras que Deus fez com Adão lá no Éden, que ele tinha que obedecer, comendo a pena do fruto que o Senhor disse, de toda a árvore que está no jardim comereis, mas no dia em que comerdes deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Então, explicitamente Deus disse, no dia que você estender a mão e comer desse fruto, você vai morrer. E foi o que aconteceu. Depois Deus faz aliança com Noé, antes diluviana, de não mais destruir a terra com água, né? E Pedro vai dizer que o mundo que existe hoje está reservado ao fogo, né? Pode ser juízo, talvez não seja fogo literal, mas talvez seja juízo. Grandes terremotos, né? Nós estamos vendo aí vendavais de mais de 100 quilômetros, destruindo Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? E pode chegar no Nordeste. Então, quando Pedro fala os elementos incendiários caindo, estrelas, etc., o sol se escurecerá, então é juízo de Deus. Não pode ser que a terra não seja queimada literalmente, mas sim com juízo. E depois vem a aliança com Abraão que Deus faz, né? A aliança da circuncisão. Depois Deus faz a aliança da primogenitura com Jacó. Deus ainda faz a aliança mosaica com Moisés, a aliança da lei, né? E Deus faz a aliança com Davi, dizendo que o trono de Deus seria eterno, o trono de Davi seria eterno, porque haveria de nascer aquele da descendência de Judá, da descendência do tronco de Jessé, da raiz, né? Que é Jesus Cristo, descendente. Muitos dizem, não, Jesus não pertencia a nenhuma tribo, mas segundo os ensinamentos, Jesus disse que descenderia da tribo de Judá,
o seu descendente sairia da tribo de Judá. Por quê? Porque tanto Maria quanto José eram descendentes da tribo de Judá. E, portanto, Jesus nasceu de mulher, nasceu de Maria, que era descendente, embora não sendo filho biológico, né, de Maria, não era filho do sangue ou do óvulo de Maria, mas o Filho de Deus, ele é o Filho do Espírito Eterno de Deus, e Paulo vai explicar isto lá em Romanos, dizendo que ele é o primeiro Adão, ou o primeiro varão. Adão era da terra, terreno, e assim somos nós, mas o segundo varão, que é Jesus Cristo, é Espírito Eterno. Ele é Espírito de vida. Então, Berkov vai dizer, a humanidade de Jesus antedatou a queda de Adão. Ele já existia. E João vai confirmar isso, dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele era Deus, ele é Deus. E por que falamos isso, querido? Porque temos certeza nas Escrituras de que Jesus sempre foi perfeito, de que Jesus foi santíssimo e que em nada pecou. Ele se fez maldição, mas em nada pecou. E porque o seu corpo é o corpo perfeito, é a perfeita varonilidade de Deus que nós devemos atingir. Porque o corpo de Jesus, mesmo repousando na sepultura, ele não foi destruído, ele não foi degenerado. Como dizia o salmista, não deixarás a minha alma no Hades, na sepultura. Então o corpo de Jesus não sofreu nenhuma degeneração, querido. Ele não foi decomposto, não apodreceu. O corpo de Jesus não foi quebrado, como o corpo daqueles ladrões foram quebrados. O corpo de Jesus foi furado, sim, perfurado, e ali saiu água e sangue. Mas o corpo de Jesus foi sepultado perfeito. Nada lhe foi quebrado, nada lhe foi tirado, né? Não lhe cortaram a cabeça, como cortaram a cabeça de João Batista, né? Ou como a cabeça de Tiago, que foi degolado, né? Mas o corpo de Jesus foi sepultado inteiro, porque o corpo de Jesus era e é o corpo perfeito. João vai dizer isso na sua primeira carta, que hoje eu sou filho de Deus. Nós sabemos que somos filhos de Deus, não sabemos o que vamos ser, mas sabemos que o veremos face a face, porque seremos semelhante a Ele, ou seja, receberemos de Jesus Cristo um corpo semelhante ao seu, perfeito, imortal, né? E Paulo vai dizer isso aos Coríntios, aos Tessalonicenses, que carne e sangue não herda, mas no tocar da trombeta de Deus, os mortos ressurgirão primeiro, os vivos serão arrebatados, e juntos seremos transformados, todos transformados, né? Então, Paulo vai dizer, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível, que envelhece, se revestir da incorruptibilidade, então se dirá, tragada foi a morte para sempre. Então, receberei de Deus um corpo semelhante ao dele, imortal, incorruptível, perfeito, porque ele é a humanidade perfeita. Cristo é a humanidade perfeita. Então, nós queremos falar da última aliança que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Então, esta aliança, muitos acham que veio no Novo Testamento, mas aqui em Jeremias nós encontramos o profeta falando desta aliança. Capítulo 31 de Jeremias, Deus vai dizer assim, eis que dias vem, versículo 31, capítulo 31, versículo 31, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que farei uma nova aliança, um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque eram dois reinos.
não conforme o concerto que fiz com os seus pais, né? Conforme eu citei a aliança com Adão, a aliança das obras, a aliança da circuncisão, a aliança da primogenitura, etc. Não conforme essas alianças. No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, apesar de eu ter feito uma aliança, ter casado com o povo, então Jeremias e Ezequiel vai falar das esposas, o povo de Deus como esposa. Então o povo hoje diz que a igreja é a noiva. A igreja não é a noiva, a igreja é a esposa de Deus, querido. Então há conceitos errôneos até hoje nas igrejas, nos pastores, que tem a igreja como a noiva. A igreja não é a noiva. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Então a sua igreja é o quê? Esposa. Assim como Cristo amou a sua esposa e deu a si mesmo por ela, e morreu por ela, para a lavar e purificá-la com o seu sangue. Então a igreja não é noiva, coisa nenhuma. Um irmão lá em Boa Viagem uma vez, o irmão Jorge, falou sobre essa questão, e eu não tinha muito conhecimento, deixei passar. Mas hoje não posso deixar passar, querido, porque a igreja não é a noiva. A igreja é a esposa de Deus, a esposa de Cristo. Agora, quando o apóstolo vai falar que ele veio para morrer pela sua esposa e a purificá-la com o seu sangue, para apresentar a ele mesmo, aí vem aqui a metáfora, como uma noiva. Então o apóstolo não está dizendo que a igreja é a noiva, a igreja é a esposa que está suja e que Jesus Cristo veio para a purificá-la com o seu sangue e apresentar a ele mesmo como uma noiva, como uma virgem. Então a igreja está sendo purificada e será apresentada ao Senhor Jesus como uma virgem pura. Era como a noiva se apresentava. Então aqui não está dizendo que a igreja é noiva, a igreja é esposa, que Deus desposou aqui no Antigo Testamento e que enviou o seu Filho para morrer por ela, para purificá-la com o seu sangue e apresentá-la futuramente a ele como uma virgem, como uma noiva. Está esclarecido? Então a igreja é a esposa de Deus, a esposa de Cristo, não é noiva, coisa nenhuma. Então ele diz aqui, mas este concerto que farei com a casa de Israel, né? Porque ele aqui diz, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, no seu coração, as escreverei na tábua do seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está lá em Apocalipse 22. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele é o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Tá certo? Então, depois daqueles dias, o Senhor diz, porei a minha lei nos seus corações e a escreverei nas tábuas, né? E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não mais ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então aqui em Jeremias 31, nós encontramos, né, Deus falando desta nova aliança que Jesus disse. Este é o sangue da nova aliança, lá em Lucas 22, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós encontramos Jesus ceando, falando
aos discípulos, né? Mandou os discípulos avisar aquele homem, que era o pai de João Marcos: prepara o cenáculo que eu vou cear com vocês. Então, eu quero falar nas palavras de Strong, querido, sobre esta sétima e última aliança que Deus fez com o seu povo, com a sua igreja, com a sua esposa, aliança, símbolo de união com o esposo e a esposa. Então, vamos ver nas palavras de Strong o que ele fala sobre essa questão da última e eterna aliança que Deus faz conosco. Primeiro, eu quero trazer aqui, querido, na página de Strong, no capítulo 2, quando ele fala das ordenanças. Então, Strong fala que as ordenanças que Jesus Cristo deixou são ritos externos. Cristo indicou para ser administrado a sua igreja como sinais visíveis da verdade salvadora do Evangelho. Então ele vai dizer, em vez de ser uma manifestação externa de uma união anterior com Cristo, são meios físicos de constituir e manter essa união. Com o romanista, nesse particular, o catolicismo concordam substancialmente. Os sacramentalistas, de qualquer nome. A igreja papal tem 7 sacramentos: ordenação, confirmação, matrimônio, extrema unção, penitência, batismo, eucaristia. As ordenanças prescritas no Novo Testamento, contudo, são apenas 2. Então a Igreja Católica criou essas ordenanças, né, ou esses sacramentos da extrema unção e outras mais, como diz aqui. A Igreja Papal tem 7 sacramentos. Nós, filhos de Deus, nascidos regenerados, temos 2. O batismo e a Santa Ceia. São os 2 sacramentos que Jesus nos deixou. Ritos, ou ordenanças, como queira. Então ele diz aqui, quero estabelecer bem uma distinção entre cada uma das 3 palavras: símbolo, rito e ordenança. Símbolo, rito e ordenança. Símbolo é o sinal, representação visível de uma verdade, uma ideia invisível. Por exemplo, o leão é o símbolo da força, da coragem, né? Depois ele vai dizer, os símbolos podem ensinar grandes lições, como Jesus amaldiçoou a figueira e ensinou o destino do judaísmo, né? Ou daquela religião falsa, infrutífera. E a lavagem dos pés, né, dos discípulos. Jesus ensinou a sua descida do céu para purificar e salvar a igreja, o seu povo, aqueles a quem ele escolheu. O serviço humilde requerido dos seus seguidores. Rito, o que é rito? Strong vai dizer, rito é o símbolo que se emprega com regularidade e intenção sagrada. Os símbolos tornam-se ritos quando empregados desta forma. A imposição de mãos na ordenação de pastores, de diácono, presbítero, é o cumprimento apertado de mãos, né? Da mão direita, do sinal do companheirismo. São exemplos de ritos autorizados na igreja. Então, por exemplo, quando o pastor impõe a mão sobre o batizado, ele não está dando santidade, ele não está transferindo poder. Ele está apenas cumprindo um rito, um ritual, que Paulo diz que nós devemos seguir as tradições. Era tradição, aquele ritual de impor as mãos, né, como símbolo, como sinal da união, né? Então, quando o crente é batizado pelo pastor, o pastor impõe a mão, então é um sinal, é um símbolo, né? É um rito que devemos cumprir, né? Que devemos seguir por tradição.
Ordenança. Ordenança é um rito simbólico que destaca as verdades centrais da fé cristã e é obrigação universal perpétua. O batismo, a ceia do Senhor são ritos que se tornaram ordenanças por intermédio do Senhor Jesus Cristo e por meio de um relacionamento, né, com o crente, com as verdades essenciais do Evangelho. Muito bem, dito isso, por que praticamos a ceia? Por que continuamos a praticar este rito, ou esta ordenança, ou este sacramento, a ceia do Senhor? Diz, a ceia do Senhor é uma ordenança instituída por Cristo. Então, quero ser bem sucinto para não tomar muito tempo. Então, Cristo indicou um rito exterior a ser observado pelos discípulos em memória da sua morte. Devia ser observado depois dela, só depois da sua morte. Lucas 22:19, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu a todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança, da nova e eterna aliança que é feita no meu sangue, que é derramado por vós. E Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios 11. B. A partir da injunção apostólica relativa à sua celebração na igreja até a segunda vinda de Cristo, inferimos que essa foi a intenção original do Senhor Jesus Cristo ao instituir um rito de obrigação perpétua e universal. Então ele diz, façam isto em memória de mim até que eu volte. Então a igreja tem obrigação, os crentes têm a obrigação de fazer, de praticar esse rito até a volta do Senhor. Então, 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Né? Mateus 26:29, 1 Coríntios 11. Digo-vos que desde agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco, com o meu Pai. Marcos 14. Letra C. A prática uniforme das igrejas do Novo Testamento é a celebração de tal rito em época subsequente por quase todas as igrejas que professam fé cristã, explícita no Senhor Jesus. É a base da suposição da ceia do Senhor, é uma ordenança estabelecida pelo próprio Cristo. Atos capítulo 2 e versículo 42, Lucas vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Perseveravam, né? Depois ele veio, o modo, como administrar a Santa Ceia. Aí ele começa na letra A, os elementos são pão e vinho. Não é pão e vinagre, não é pão e suco de uva, querido, é pão e vinho. É pão e vinho. O vinho deve ser um vinho bom, um vinho caro. Deve-se escolher um vinho bom, um vinho caro. Um vinho que seja suave, né? 9 graus, 10 graus, não mais do que isso, porque o vinho com mais de 10 graus, ele é muito forte. Eu me lembro de uma certa vez, eu estava na Vaza da Tapera, congregação lá do município de Boa Viagem, que pertence à Igreja Congregacional de Boa Viagem, e o irmão Simão disse, rapaz, não tem um vinho, irmão Edinaldo, vamos fazer, eu comprei biotônico, eu ri, comprou biotônico, e teve irmãzinha que tomou biotônico e saiu meio tonta, porque o biotônico é forte também, né? E tomaram biotônico no lugar de vinho, porque não tinha vinho, nem suco de uva. Então, fizeram a Santa Ceia lá naquela noite com o biotônico. É interessante. Então, querida, algumas coisas que eu gostaria de falar sobre o que estranho. A Páscoa tinha uma natureza festiva, o abatimento e a tristeza são estranhos ao Espírito Santo, né? O vinho é símbolo de morte de Cristo, mas da morte por meio da qual nós vivemos, né? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue dele é vida, né? Ela nos lembra de que ele bebeu um cálice de sofrimento
para que pudéssemos beber o cálice da alegria, né? O vinho da alegria. Cristo foi partido pelos espinhos, pelos escravos, pela lança, para nutrir a nossa vida espiritual. Porque quem come e bebe por sua própria condenação, se não discernir o corpo. Aqui é Paulo exortando aqueles crentes que não discerniam o corpo de Cristo, né? E se embriagavam na igreja. E Paulo diz, vocês não têm casa não? Se embriaguem nas vossas casas. Aqui não. A ceia é do Senhor, a ceia não é de vocês. A ceia é do Senhor. E nós devemos comungar com os sofrimentos de Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses que fomos chamados ou escolhidos não só para crermos nele, mas para sofrermos com ele. Temos que carregar a sua cruz. Jesus disse àquele jovem, vai lá, vende o que tu tens, vem, segue-me e te darei um tesouro nos céus. Então aqui devemos sofrer para que possamos reinar com ele nos céus. Então, alguns esclarecimentos simbólicos de Strong, ele vai dizer o seguinte, a ceia simboliza, o método de realizarmos a ceia, simboliza a apropriação pela união com o próprio Cristo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então Paulo faz a pergunta, este cálice que nós tomamos, a bênção que recebemos, não é comunhão com Cristo? O pão que partimos não é também comunhão com o seu corpo, né, com as suas feridas? Então simboliza comunhão, isso simboliza comunhão sim. Assim também Mateus 26, isto é o meu corpo, isto simboliza o meu corpo, simboliza a dependência contínua do crente, né, durante toda a vida, né, de Jesus Cristo, do Salvador. Aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida, não tem parte comigo, diz o Senhor Jesus. Então isso simboliza a nossa dependência eterna de Deus. Jesus Cristo disse, olha, todo fruto que está em mim, der fruto eu limpo, para que der mais fruto, mas aquele que não der fruto eu corto. Eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Então, em Romanos 8:10, Paulo escreve, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, né? E mais ainda, simboliza consequentemente união com os cristãos, né? Cristo é o corpo, nós somos o corpo, aliás, e Cristo é a cabeça, 1 Coríntios 10, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, um só pão, porque todos participando do mesmo pão ou do mesmo corpo, né? E Cristo, cuja cabeça é Cristo, simboliza a vindoura alegria, a perfeição do reino de Deus, né? A Santa Ceia simboliza a vindoura alegria, toda vez que beberdes e comerdes, né? Anunciais a minha morte e a minha ressurreição, porque eu vos digo que não mais beberei desse fruto até quando eu voltar no reino do meu Pai. Então, há muitas coisas que devemos aprender sobre comungar, nos unirmos com o Senhor. Então, a Santa Ceia é simbólica, ela é um rito que devemos praticar até a volta do Senhor. Então, que Deus te abençoe, meu querido, nesta quinta-feira.